Fala pessoal, Felipe na área novamente. Prazer estar falando com vocês, dando continuidade ao nosso curso sobre inovação florestal. Vamos agora para o nosso módulo 5, nossa aula sobre metodologias ágeis. É um prazer estar falando com vocês, estar ministrando esse curso, passando um pouco do conhecimento que eu tenho na área para vocês. Espero que estejam agregando conhecimento para vocês. E lembrando sempre, qualquer dúvida que tiver, manda no suporte que a gente vai estar de prontidão para atender vocês, tá bom? Vamos para a aula. Pessoal, só fazendo aquela retomada e aquela agenda que a gente faz do nosso curso, fazendo um breve histórico dos módulos que a gente passou, fazendo um overview de tudo que a gente viu. Módulo 1, que a gente tratou sobre a questão da gestão da inovação, trouxemos alguns conceitos relacionados à parte da inovação, né, a ação de inovar. Inovação é essa que é um produto ou serviço, seja novo ou seja melhor, colocado no mercado. Então, definição aí de inovação, vimos os vários tipos de inovação, inovação no marketing, inovação em produto, inovação em serviços. Então, a gente fez todo esse contexto, todos os conceitos relacionados à parte de inovação no primeiro módulo. Já no segundo módulo a gente trouxe um pouquinho para a área agrícola, principalmente no setor florestal. Então a gente trouxe aí alguns desafios, né, algumas dores que a gente tem dentro do setor florestal. A gente sabe que a inovação está principalmente nisso, né, onde tem uma dor, um desafio, a gente vê uma oportunidade e é ali que a inovação ela se aplica, seja ela em processos, seja ela em projetos, serviços. Então a gente viu aí um overview desde aí dos primórdios, né, onde começa a floresta ali na parte do material genético, na parte de viveiro, até a parte de colheita florestal, transformação aí do eucalipto, do pinus, ou qualquer cultura que seja aí nas fibras, na parte de energia. Então a gente fez um overview bem bacana aí de todo o setor florestal, trouxemos alguns dados aí sobre pesquisa e inovação, então a importância aí como está contextualizada a inovação dentro do setor. Módulo 3, a gente falou sobre a criação e gestão de startups florestais. Então a gente fez um overview aí sobre alguns conceitos que são bem falados em startups, falamos sobre startups unicórnios, falamos aí sobre as oportunidades, falamos sobre os investimentos, sobre os investidores, algumas estratégias e alguns ativos, né, alguns papéis que algumas empresas, entidades, o próprio governo realiza apoiando a criação de startups. A gente viu um pouco sobre a cultura, né, dentro das startups, falamos sobre as culturas tradicionais e as culturas aí de inovação, né? Startup é algo muito rápido, né, onde as coisas têm que acontecer de uma forma muito mais acelerada. Então a gente falou um pouco sobre isso. Depois no módulo 4, que foi o penúltimo módulo que a gente viu, a última aula, a gente falou sobre um pitch arrebatador e também sobre apresentações eficazes. Então a gente deu um overview aí, conceituou alguns tipos de pitch, né? Explicou o que é o pitch, né? A forma de você vender uma ideia, seja ela um produto, serviço, uma ideia de projeto. Fizemos uma análise aqui de alguns vídeos que foi mais para a gente contextualizar, trazer uma parte mais prática aí na explicação. Acredito que possa ter ajudado na contribuição. Falamos sobre sobre o pitch de elevador, falamos sobre pitch de vendas, trazemos alguns contextos aí, alguns programas do Sebrae, trouxemos questão também do Shark Tank, mais para ilustrar aí como a gente tem que construir uma narrativa aí para a gente conseguir vender nossas ideias, tanto nas nossas empresas como também nos dia a dia. Falamos também sobre apresentação eficazes, né? Falamos um pouco aí sobre um overview geral sobre como montar a apresentação, alguns ativos gráficos, visuais que a gente utiliza para facilitar a questão da nossa apresentação, não ficar um texto muito carregado, trazer algumas informações aí que podem ajudar vocês aí nas próximas apresentações. E aqui estamos, módulo 5, vamos falar sobre metodologias ágeis. Então a gente vai falar um pouco aí sobre algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas práticas, objetivos que a gente utiliza no dia a dia para que a gente possa ser mais assertivo e mais ágil nas nossas ações. A agilidade a gente fala nem muito rápido, mas a gente fala de estar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Então, algumas ferramentas aqui que a gente vai falar, como Kanban, como Scrum, vamos falar algumas outras ferramentas como 5S, vamos falar sobre algumas ferramentas que a gente pode aplicar tanto no nosso contexto empresarial, nas empresas onde a gente trabalha, um profissional, mas também pode ser aplicados no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, para a gente conseguir construir e ser mais assertivo nas nossas tomadas de decisão, na nossa gestão do tempo, aumentar a produtividade, a gente ter essa metodologia, essa mentalidade aí no nosso dia a dia, para que a gente consiga cada vez mais fazer mais atividades, a gente consiga
colocar produtividade no nosso dia a dia, na nossa rotina, nesse mundo cada vez mais conturbado de várias coisas, que a gente vai dar todo esse contexto. E o próximo módulo, a gente vai falar sobre alguns estudos de caso, a gente vai trazer algumas inovações já dentro do setor florestal, vamos trazer uma também de fora do setor para exemplificar, mas a gente vai balizar principalmente nas inovações que a gente teve aí nos últimos 5 anos, que facilitou a vida de muita gente aí. Então é isso, pessoal. Vamos dar início ao módulo 5 sobre metodologias ágeis. Como eu falei, vamos fazer em 3 partes. Esse módulo a gente vai fazer primeiro uma contextualização do que é metodologias ágeis, um pouco um overview sobre o mundo que a gente vive hoje, né, o mundo da inovação tecnológica, cada vez mais as inteligências artificiais, vários serviços, vários produtos, uma grande quantidade de informações no nosso dia a dia, rede social, TikTok, jornal, YouTube. A gente sabe como é no dia a dia, né? O celular vibrando, tocando todo dia, muita notificação. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, como a gente melhorar a nossa gestão diária e a gente ser cada vez mais produtivo. Então é isso, pessoal. Vamos para o nosso módulo 5. Vamos começar, vamos com tudo na primeira parte. Tá beleza? Vamos nessa. Aqui, pessoal, trazendo aqui mais, vou falar um contexto aí do que a gente fala, né? Quando a gente, mais exemplificar, né? Hoje quando a gente fala 2, 4, a gente responde 6 ou a gente responde 16. Então, muitas vezes a gente fala aí sobre progressão aritmética e progressão geométrica e progressão aritmética, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, a gente está falando de progressão aritmética. Então, a gente vai crescendo de uma forma sistemática, de uma forma linear, de 2 em 2. Mas hoje no mundo que a gente vive, né, a gente fala 2, 4, 16, 16, a gente vai 16 vezes 16 e por aí vai. Então a gente cresce em PG, que a gente fala, né, em progressão geométrica. E muito mais isso, principalmente quando a gente fala até hoje sobre construção de dados, né? O tanto de informação que a gente gera hoje no nosso dia a dia, trilhões de dados que a gente gera hoje em 2 dias, não foi que a gente gerou em 2.000 anos atrás, por exemplo. Então, algumas informações, alguns contextos, hoje o mundo está cada vez mais acelerado, o mundo está cada vez mais incerto, complexo. Então, a gente tem algumas definições que a gente trata sobre isso no nosso dia a dia, algumas explicações que a gente fala sobre o mundo VUCA, VUCA, que a gente fala que é um mundo que é volátil, o V de volátil, o U que é em inglês, no caso a tradução, mas é um mundo incerto, o C de um mundo complexo e o A de um mundo ambíguo. Volátil porque muitas coisas, as tecnologias, os serviços a gente acompanha no dia a dia, cada vez mais uma tecnologia ela se torna obsoleta de uma forma muito rápida. A gente pode ver isso nos nossos celulares, nos computadores, então em questão de meses a tecnologia ela move muito. Então se você perder o time ali, aquela ferramenta ela já é volátil, ela já sumiu, ela já saiu do mercado. A gente tem a Kodak como um exemplo muito bom de câmeras que era referência, ela não se atualizou e acabou se perdendo no mercado. Temos várias outras empresas que não se atualizaram e acabaram perdendo no meio do caminho. É um mundo incerto, principalmente por essa volatilidade. Então não tem muita certeza, né? Cada contexto, cada dia, bolsa de valores, alguns ambientes que a gente não controla, mudanças climáticas, algumas organizações políticas. Então isso movimenta muito. Então é um mundo que não tem uma certeza e uma previsibilidade, né? Muitas vezes essa questão de a segurança, a previsibilidade, ela não existe. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso. Um mundo complexo, porque tem várias variáveis, né? A gente está falando de política, variações climáticas, variações tecnológicas, desenvolvimento de N coisas. Então a gente tem uma complexidade muito grande hoje no nosso ecossistema. E o ambíguo, porque muitas vezes a gente pode levar a diferentes interpretações e o que é ruim para uma pessoa pode ser boa para outra e vice-versa. Então é uma definição aí do mundo VUCA, mas esse contexto, né, esses indicadores, eles acabaram evoluindo para o que a gente chama hoje que é o mundo BANI. Mundo BANI, B-A-N-I, que significa o B de um mundo ser frágil, o A de um mundo ser ansioso, o N de ser não linear e o I de ser incompreensível. É um pouco das palavras e indicadores que mudaram um pouco relacionado ao VUCA, mas o BANI principalmente sobre a fragilidade. Então falo um pouco sobre essa volatilidade, porque a fragilidade é no sentido de estar
seguindo por várias mudanças, e são mudanças muito rápidas. Então, essa questão sobre fragilidade é um contexto um pouco mais diferente, principalmente sobre a ascensão, o que a gente falou sobre PG aqui, né? Tudo, ela pode tanto ser algo muito elevado, de forma exponencial, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente vê grandes startups aí, como a gente pode ver startups unicórnios, lançamento de startups de uma forma muito rápida. As redes sociais, a gente pode falar uma evolução, né? Desde o Orkut, Facebook, Instagram e TikTok, e agora o lançamento de uma nova, o crescimento delas atingir tantos usuários é cada vez mais rápido, então a fragilidade está nisso. O mundo ansioso, principalmente pelo nível de informações, então a gente acompanha jornal no nosso site, dentro do celular, rede social, Instagram, TikTok. Isso causa muita ansiedade, né? Um pensamento de futuro trago para tempo presente de uma forma muito acelerada e desorganizada, o que torna isso cada vez mais o presente e o futuro um pouco incerto. Então essa questão de um mundo ansioso está relacionada a isso. Não linear entra muito relacionado a PG, que a gente comentou aqui, né? A progressão geométrica, porque o mundo ele não vai numa perspectiva e numa previsibilidade normal, né? A gente vai ver nos próximos slides sobre isso, mas um mundo não linear, um mundo cada vez mais exponencial, com nível de tecnologia cada vez maior. A gente vê hoje as inteligências artificiais e tudo a questão que isso traz, né? Traz a incompreensão, traz a dúvida, traz a ansiedade. A inteligência artificial vai substituir o emprego de muita gente. Falaram-se muito no ano passado sobre machine learning, deep learning. Então, são tecnologias que aparecem no mercado, causam um medo muito grande, mas até essa tecnologia passar pela validação, a gente fala ali sobre o vale da morte, né? Quando as pessoas passam a utilizar muito, acabam tendo essa questão aí de causar muitos colaterais. Isso tudo está ligado principalmente à inovação, à geração de tecnologia, à questão das redes sociais, atualizações cada vez mais rápidas e lançamentos, né? Lançamento de celulares, de computadores cada vez mais robustos, que acabam que a tecnologia fica obsoleta de uma forma muito mais rápida. Só trazendo para vocês aqui, pessoal, uma comparação, mais a título aí de curiosidade, né? O pensamento em PA, que a gente tinha muito lá, mas com a evolução da tecnologia, com toda a parte aí atômica, a questão aí, inteligência artificial, lançamento de foguetes, satélites, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o mundo que a gente cresce aí em PG, né? Então, crescimento geométrico aí hoje, a geração de dados. Um exemplo, como eu falei, só para trazer um dado mais concreto para vocês, o volume de dados que foi criado nos últimos anos, perdão, é surpreendente. Segundo a Statista, que é uma plataforma que faz essas análises, a expectativa era de 97 zettabytes de dados criados, copiados globalmente em 2022. Agora a projeção para 2025, no caso do ano que vem, é de 181 zettabytes. Então a gente está falando numa granulometria aí mega acima do que a gente tem sobre giga, né? A gente acompanhando a evolução, até mesmo quando a gente fala sobre os CDs, DVDs, armazenamento que a gente tinha, até mesmo nos próprios pendrives, né? A gente tinha pendrives aí que tinha uma capacidade muito grande, a gente estava falando de 1 GB, 16 GB. Hoje a gente fala aí de pendrives hoje com uma quantidade de dados tem que ter pelo menos 1 terabyte, né? Que são 1000 GB. Então o nível aí a gente está falando de 2 anos, né? A quantidade de volume de dados e informações que a gente vai criando no nosso dia a dia. Questão das redes sociais, o tanto de informação que a gente vê também no setor aí de e-commerce com o desenvolvimento pós-pandemia, né? Tanto de dados que a gente gera, cada lugar que você clica no site, cada produto que você acessa, uma propaganda que você recebe de volta, isso está no nosso dia a dia, não é novidade nenhuma para alguém. Quando a gente fala sobre um assunto e acaba que no outro dia você recebe estou com vontade de comprar um tênis, e no outro dia você recebe uma oferta daquele tênis que você falou, você nem sabe como você conseguiu atingir aquilo, como você recebeu aquela propaganda, né? Muitas vezes, quando você fica na sua rede social, vê um vídeo, vê um outro vídeo, acaba que a rede social começa todo o seu algoritmo, né? Toda a sua inteligência ali no back-end do aplicativo, você começa a receber aquele conteúdo que você gosta. Então, assim, toda a inteligência que tem por trás, a própria Netflix, né? A gente pode falar sobre a Netflix aí quando você assiste algum tipo de filme mais de comédia, gosto muito de comédia, ela acaba te ofertando, né, te oferecendo mais
filmes de comédia. Então ela começa a entender o seu comportamento, então ela começa a te entregar mais coisas. Então isso é o nível de dado hoje que é coletado, onde as pessoas conseguem te entregar da melhor forma possível aquelas informações. Então, pessoal, é a importância, né, de contextualizar isso, principalmente relacionado às metodologias ágeis, para que a gente consiga acompanhar toda essa demanda, toda essa evolução, de forma com que a gente não fique aí numa, a gente chama, tem um termo de desintoxicação, que é um nível tão grande de informação que a gente não consegue acompanhar. Então, o nível de tecnologia, cada dia é um serviço, é um produto, é algo novo que a gente nem adaptou com o conhecimento da primeira ferramenta, já tem 2, 3, 4. Então, a gente se acompanhar isso, principalmente no mercado de trabalho, a gente saber onde procurar as informações, ter confiança nisso e trabalhar com metodologias ágeis é uma grande ferramenta que vai ajudar você no dia a dia, no desenvolvimento aí, para você poder acompanhar esse mundo que cada vez mais ela vai crescer em PG e cada vez mais a gente tem que estar capacitado para a gente conseguir continuar, tá beleza? Então, avançando, a gente pode falar aqui sobre uma era, né, que a gente está vivendo, sobre mudanças rápidas e totalmente imprevisíveis, como falou, assim, é um mundo, ele é muito incerto. A própria pandemia, alguns anos atrás, pôde falar sobre isso, né, um vírus que afetou aí de uma forma global, infelizmente levou a óbito muitas pessoas, mas o tanto de que revolucionou, né, revolucionou a forma como a gente comunica, como a gente faz reunião, revolucionou a parte de logística, parte de entrega, de desenvolvimento de produtos, fazer reuniões, método de trabalho, remuneração. Poxa, ela reinventou o mundo, né? Então, a coisa aí que são mudanças imprevisíveis, então isso faz uma diferença muito grande. Por isso que a gente volta lá naquelas definições, né? O mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e o mundo BUNNY, que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A gente pode destacar também a capacidade, né, que a gente precisa ter de se adaptar aos termos cada vez mais rápido. Então acaba que, de acordo com isso, as metodologias ágeis pregam muito isso, né? A capacidade da gente criar adaptações para o que há de novo. No mundo cada vez mais se evoluindo e mudando, a gente tem que ter essa resiliência, né? A gente precisa ter essa adaptação para a gente se manter firme. Como a gente trouxe um exemplo aqui sobre inteligência artificial. Se a gente não dominar, saber usar a ferramenta, infelizmente quem não se adaptar, acaba que a tecnologia ela vai acabar superando e vai pegar o emprego dessas pessoas. Mas a gente tem que estar preparado para a gente conhecer a tecnologia, saber como ela funciona e usar ela a nosso favor. Acredito eu, na minha opinião, que a tecnologia vem para agregar, vem para ajudar, mas a gente precisa também estar totalmente atento e adaptado para que a gente consiga utilizar ela da melhor forma possível. Podemos falar aí sobre um mundo em constante evolução, então a gente precisa de um pensamento rápido, então a gente precisa de ferramentas que nos auxiliam nisso, e a metodologia ágil vem para isso, porque a gente precisa ter esse contexto, a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser assertivo, e como falei, né, a metodologia ágil não quer dizer só muito rápido, quer dizer que a gente precisa estar na hora certa, no momento certo, a tomada de decisão certa. Então a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de instrumentos, de software, de tudo que for possível para que possa nos ajudar no desenvolvimento dessas ações. Então isso é um pouco o que algumas empresas, principalmente as startups, que a gente pode ver na cultura dela, é que ela utiliza. A metodologia ágil é muitas vezes a gente errar rápido para a gente corrigir o sistema rápido. Então a gente vai ver algumas ferramentas que, em vez da gente fazer horizontes muito longos, a gente está falando de horizonte de 1 ano ou mais, a gente facilita e quebra esse horizonte em períodos menores, onde a gente consegue reportar e consegue analisar as atividades em um horizonte mais curto, e a gente consegue remanejar a rota de forma com que a gente consiga chegar ao objetivo de uma forma mais assertiva. As metodologias ágeis, de certa forma, elas se definem por isso, e é isso que é o tema que a gente vai abordar aqui de uma forma mais sistemática, tá bom? Que então, pessoal, retomando aqui, as metodologias ágeis elas pregam algumas diretrizes que é sempre importante a gente falar. Primeiro é começar com o que a gente já tem. Então, nada de revolucionar a forma com que a gente trabalha,
trocar tudo e aplicar. Ela trabalha muito do que a gente já vem construído. Eu falo na parte de gestão, a gente vai ver algumas ferramentas mais adiante, como o Kanban, o Scrum, principalmente, que são as duas principais ferramentas, que a ideia é começar pelo que a gente já vem aplicando e a gente corrigir isso da melhor forma possível. A ideia principal é da gente começar a parar de começar muitas atividades, porque cada vez mais, como a gente citou, né, o mundo é cada vez mais incerto, cada vez mais novas tecnologias, mais ferramenta, mais software. Falo um exemplo até meu mesmo, cada vez lança um software novo, a gente nem aprendeu o software anterior que a gente estava dedicando e já pula para o próximo. Então eu nem aprendi o que eu estava querendo aprender e nem vou aprender o próximo. Então a ideia é, a gente fala muito sobre a acabativa, né, a gente acabar nossas atividades. Então é muito mais sobre terminar as nossas atividades para começar novas, por mais difícil que seja, mas a ideia é não começar mais coisas, mas sim terminá-las. Então a ideia é de ter uma ferramenta, de ter algo, uma gestão à vista, alguma coisa que nos apoie nisso, da gente conseguir terminar as nossas ações. E muito nas startups é muito disso, então de errar rápido, terminar rápido, entregar um produto rápido, validar, ajustar a rota, entregar um novo produto. Então cada vez mais você consegue fazer os upgrades, né, o que a gente chama de inovação. A inovação nunca vai parar, ela nunca vai terminar. Então a importância da gente tratar isso de uma melhor forma possível e as metodologias ágeis vêm a partir disso nos apoiar. Onde surgiu o contexto, como que originou isso, trazendo um breve histórico aqui para a gente. Não foi um movimento espontâneo, principalmente surgiu no desenvolvimento de softwares, então principalmente a necessidade aí relacionada à computação, computação gráfica, desenvolvimento de computadores, programas e tudo mais da parte de programação. Então originou a partir de criar-se algum tipo de ferramenta, modelagem, algum tipo de gestão que pudesse atender principalmente ao desenvolvimento de softwares. Então em 1990 começou as primeiras ideias aí relacionadas aos primeiros contextos relacionados a isso, no desenvolvimento de metodologias para se criar algo de forma mais linear. Então, principalmente isso foi relacionado ao Manifesto Ágil, que é um dos principais livros, indicadores que a gente baliza essa tipo de temática sobre a importância disso. Então tinha um descontentamento muito grande nas práticas aí, principalmente nas empresas aí japonesas, que da onde surgiu as principais ferramentas que a gente vai ver ao longo desse módulo. Então existiam-se metodologias que não eram um pouco travadas, engessadas, elas não tinham a flexibilidade necessária para que ocorresse essas mudanças. Então ali na década de 90 já começou a ter, né, o desenvolvimento e a expansão da tecnologia. Então as metodologias que eram empregadas naquela época não eram suficientes e não acompanhavam o nível que a tecnologia estava crescendo. Então a partir dessa um pouco de engessamento que a gente viu aí no histórico anterior, pós-revolução industrial, Henry Ford, o Fordismo, entre outras coisas, a gente tinha algo muito padronizado, né? Então essa questão do padrão que a gente viu aí na Toyota e tudo mais ao longo do curso, não era mais adotável e não cabia mais no desenvolvimento de software, onde a gente precisava de ter uma agilidade, uma velocidade um pouco maior. Então, o que a gente tinha era um ambiente de trabalho muito exaustivo e muito sufocante e muito repetitivo, né? Tinha um padrão, né? Era uma esteira de produção, então era algo que era produzido em escala, em grande quantidade. Então, alguns pesquisadores e desenvolvedores se reuniram e começaram a discutir algumas ferramentas de gestão, algumas maneiras mais leves e práticas de conseguir chegar ao objetivo, né? Então eles procuraram algumas ferramentas para que conseguiam com que suas tarefas elas não precisassem ser esgotar a energia, sufocar ali para ser entregue. E foi aí que surgiu o Manifesto Ágil, que é a principal ferramenta aí, o pioneirismo, né? Existe até um livro, o Manifesto Ágil, que fala sobre as metodologias ágeis e seria aí o principal documento e iniciativa aí sobre metodologias ágeis. Então a gente traz algumas características aqui, o que para contextualizar e definir e até diferenciar as coisas, principalmente relacionada às metodologias tradicionais é algo a nível de PA, como a gente trouxe no primeiro slide aqui, contextualizando, e as metodologias ágeis, elas agem de forma sequencial, de uma forma linear,
Então você tem uma previsibilidade ali e existe muito pouco espaço para você ter inovação. Então não tem muito espaço para você trazer novas ideias, para você trazer novas características no sentido de melhorar o processo. As metodologias tradicionais elas são mais engessadas, então porque eram muito mais padronizadas, né? Para você entregar aquele tipo de produto, precisava fazer X, Y, Z. Então é algo que não dava muita margem para a gente adaptar ou propor melhorias. A metodologia tradicional, ela foca mais no produto, como eu falei, do que no próprio cliente. Porque, como a gente falou aqui do Fordismo, entre outras coisas, os carros eram o mesmo, né? Naquele mesmo padrão para ganhar escala, diminuir custo, então era tudo muito igualzinho. Então a ideia era chegar naquele produto, mas não tinha-se a pergunta de, será que o cliente quer isso? Será que ele não quer algo personalizado? Será que o cliente não quer algo diferente? Foi aí que começou a surgir esses tipos de pensamento. Então, a metodologia tradicional que a gente falou um pouco sobre isso até nas startups e tudo mais, sobre resolver a dor do cliente, é isso. A metodologia tradicional ela tem o foco na experiência do produto, enquanto a metodologia ágil ela está relacionada à experiência do cliente. Algumas outras informações que a gente traz, que as metodologias ágeis, ela traz muito mais competitividade para as empresas que adotam essa ferramenta, porque acaba que você consegue ser mais competitivo em relação ao preço, em relação à atenção dos seus clientes, então você consegue ser muito mais atrativo nas suas entregas. Ela traz resiliência empresarial, resiliência no sentido que a gente está relacionado à parte de adaptação às mudanças, ao nível de datas, às informações, às comunicações, à política. Então, ela consegue se adaptar, uma vez que não é muito engessada. Então, ela consegue reprogramar, consegue fazer uma adaptação e consegue superar aquele desafio. E o que encaixa muito dentro da inovação que a gente viu no curso até aqui, né? Relacionado principalmente à adaptação contínua. Então a inovação ela nunca termina, né? Nunca tem um ponto final. É sempre uma vírgula e vamos melhorar e vamos melhorar. Então encaixa muito sobre isso, né? Inovação e metodologias ágeis tem todo esse alinhamento e essa sinergia, principalmente por isso, relacionado à adaptação contínua e à melhoria do processo sempre. E o que a gente vai ver nas ferramentas, a velocidade na entrega. Então a gente tem entregas de qualidade, a gente entrega os produtos, a gente falou sobre MVP, falamos sobre alguns níveis aqui que muitas vezes a gente pensa em entregar uma Ferrari, mas nas metodologias ágeis a gente entrega um skate, depois a gente entrega uma bicicleta, depois uma motinha, depois um carro, depois a gente uma caminhonete, depois uma Ferrari. Então a gente vai fazendo as entregas e vai fazendo as adaptações junto ao cliente. Então no final a gente é muito mais assertivo, porque a gente entrega o que o cliente quer. A gente está pensando na experiência do cliente. E não a gente foca no produto que quando a gente entrega para o cliente, fala, mas não é esse produto aqui agora, já não tem interesse, já está obsoleto. Então a metodologia ágil entra muito nessa expertise. Então, pessoal, falando sobre competitividade principalmente, né? A metodologia ágil ela tem essa busca constante, né, relacionado à produtividade. Então, a gente precisa de uma cultura que estimule o aumento de produtividade. É aí que a metodologia ágil entra no nosso dia a dia para trabalhar com isso. Então, as metodologias entram no intuito de criar uma cultura mais ágil e mais produtiva. Então, como a gente tem um nível de entregas muito mais constante e em maior quantidade, a gente consegue dar os feedbacks, a gente consegue coletar os feedbacks dos clientes do que a gente está entregando, e se não tiver no alinhamento que a gente tem com o nosso cliente, a gente consegue ajustar essa rota, porque a gente está agindo de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais veloz. Dessa forma, eu consigo ser muito mais competitivo, porque eu não tenho um retrabalho depois de um horizonte muito grande. Eu estou construindo a várias mãos junto com o meu cliente. Então, eu consigo ser muito mais assertivo e a minha chance de errar é muito menor do que se eu trabalhar de uma forma singular e entregar só o objeto ou o produto no final daquele projeto. Então, essa relação, essa mutualidade entre empresa e o próprio cliente facilita muito nas entregas, sendo assim a empresa fica muito mais competitiva a nível de mercado.
Podemos falar que as metodologias ágeis é uma forma de manter a empresa competitiva, como eu citei, e as empresas ágeis elas estão muito mais capacitadas e preparadas para se adaptar às inovações e principalmente ao que o mercado pede. Então, as startups que a gente viu, ela facilita muito no tipo de manejo, né, que ela faz com as mudanças no mercado, né? A gente pode ver algumas startups de grande sucesso, como a gente viu, a gente falou do Airbnb, falamos do Waze, do Uber, né, que são ferramentas aí, o próprio iFood. Então, o nível, o iFood, por exemplo, na pandemia, né, ele já estava um pouco consolidado, mas na pandemia ele acabou se consolidando muito mais ainda, né? Foi uma das principais ferramentas aí, como não para os comércios e também para as pessoas, como elas não podiam sair em ambientes públicos ou em restaurantes, o iFood foi um mecanismo que já estava pronto e ela escalou de uma forma surreal. Então ela conectou os restaurantes às pessoas de uma forma muito mais rápida. Então, como ela se adaptou a isso, já estava uma tecnologia já desenvolvida, ela aprimorou cada vez mais, ela inovou, adaptou ao contexto que precisava no mercado, inovou, fez as melhorias e entregou um serviço de melhor qualidade. Isso aumentou a competitividade dela gigantescamente. Então, é um pouco aqui de um exemplo que a gente fala sobre competitividade. Quando a gente fala de resiliência empresarial, pessoal, a gente fala sobre isso, principalmente que as metodologias ágeis traz isso, principalmente relacionado à flexibilidade. Quando a gente fala de resiliência, é aquela plasticidade que a gente tem, uma flexibilidade de suportar alguma coisa relacionada a isso. Então, através da agilidade, de os processos serem mais rápidos, a gente consegue fazer os ajustes no processo, como não é algo que é engessado, né? Como não é algo que é padrão, a gente consegue fazer essa adaptação, ter essa forma ágil de adaptar alguns processos e serviços, fazendo com que eles fiquem mais eficazes, e isso facilita muito mais a entrega. Então a gente consegue adaptar de uma forma muito mais sistemática, uma vez que a própria metodologia de gestão facilita isso de uma forma muito mais fácil do que as metodologias tradicionais. Partindo agora para a adaptação contínua, então a gente trabalha através da metodologia ágil num ambiente cada vez mais dinâmico. E como eu trouxe, né, o mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, e aí a gente traz um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né, que são as definições do mundo VUCA e do mundo BANI, a gente vê a importância dessa adaptação contínua que está totalmente ligado à parte da resiliência e também na experiência do cliente. Então, como a gente tem mudanças cada vez mais na rotina, cada dia uma coisa nova, várias informações, várias tecnologias, é muito importante essa adaptação e essa flexibilidade e resiliência. Então, com o dinamismo do mundo, né, o dinamismo dos processos, a adaptação é muito importante. E nada mais importante do que também a gente adaptar com agilidade, porque a agilidade é o combustível para a inovação. Quanto mais você consegue entregar um produto melhorado, né, um serviço melhorado que atenda alguma dor do mercado, cada vez mais você está aplicando a inovação. Como a gente citou mais para trás, inovação e melhoria de processo contínua, né, nunca se termina, é cada vez estão intimamente ligados. Então, a importância da agilidade, da adaptação contínua e a inovação. Então, cada vez mais que a gente agiliza uma atividade, a gente melhora um processo, a gente melhora um serviço, a gente tem mais tempo para pensar e melhorar esse processo mais para frente. Então, se eu gastava 1 hora para fazer uma atividade, eu adaptei ela e melhorei fazer em 30 minutos, eu tenho mais 30 minutos para pensar e melhorar novas atividades. Então, essa adaptação contínua, ela traz infinitos benefícios, não só na produtividade da equipe, mas redução de custos e melhorias no processo aí que traz competitividade para a empresa. Além disso, né, a abertura para os próprios funcionários, para a equipe, ela promover a experimentação, aprendizado de novas ferramentas, aprendizado no sentido de testar e ver se funcionou, se não funcionou, adaptar, corrigir, ajustar a rota e cada vez ser mais assertivo. Então a questão da experimentação e aprendizado constante está presente também dentro da ferramenta e principalmente a questão relacionada à transformação cultural. Então é importante que toda a equipe, todos estejam envolvidos, né? A gente falou muito sobre isso, sobre o envolvimento e informação de todas as pessoas ali relacionado ao projeto, ao serviço, à empresa, que ela tenha totalmente ligado a isso.
o que traz melhorias de uma forma geral, como a gente destacou agora há pouco. Então, as metodologias ágeis trazem a colaboração e a comunicação entre a equipe. Então, isso é de suma importância, onde a gente tem a troca de informações entre os diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, a gente tem essa abertura para que os entes consigam concluir, para que eles consigam discutir, para que eles consigam melhorar os processos, o que vai trazer um resultado melhor para a empresa como um todo. Além disso, valoriza as diversidades de habilidades, perspectivas e experiências. Então, as equipes, né, muitas vezes, quando a gente falou de startup, isso falou muito sobre isso, sobre equipes multidisciplinares. Então, a importância de ter grandes mão de obras e grandes especialistas de diversas áreas. Então, quando a gente casa diferentes formações técnicas, a gente cada vez mais consegue atingir melhores resultados, principalmente pela troca de informações, pela troca de conhecimento, a diversidade de habilidades, de know-how e de experiência dentro da equipe. Com certeza a inovação, a adaptação e a criação de novas ideias, ela vai ser muito mais constante e muito mais impactante e com certeza vai gerar grandes frutos para a empresa. Podemos citar o estímulo, né, a inovação e a criatividade. Quanto mais pessoas, mentes pensando de diferentes áreas, cada vez vai ter mais ideias, e cada vez que você tem mais ideias e você tem uma diversidade de atuação, você consegue construir um projeto de várias mãos por várias frentes. Então, vou ter um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção, um engenheiro civil, um técnico de informática, um engenheiro de dados, um engenheiro de inteligência de dados e de inteligência artificial. Então, conectando todas as pessoas, a gente consegue tirar o melhor de cada área, de cada tema e construir uma ferramenta cada vez mais robusta. Então, a importância da diversidade aí de habilidades dentro do sistema para a gente conseguir gerar mais ideias, gerar criatividade e com certeza aí no resultado gerar inovação no dia a dia. Inspira o engajamento, principalmente relacionado aí à participação da equipe. Então a equipe se sente valorizada, ela se sente importante no sentido dela conseguir entregar mais informações para o seu time. Então ela consegue agregar valor com suas ideias, ela consegue consolidar algumas informações, ela consegue contribuir de forma ativa, né, para a empresa. Então ela consegue ter entregas cada vez mais velozes, entregas melhores, e ela se sente aí participante da equipe, e o engajamento, a retenção das pessoas é cada vez maior, e isso traz benefícios para a empresa que aplica a metodologia. Além disso, pessoal, podemos citar a velocidade de entrega, que com as metodologias ágeis é algo muito maior na sua essência, mas nem sempre a gente pega sobre a velocidade na entrega no sentido de tempo, mas é entregar algo que seja realmente útil, algo que seja produtivo e que entregue valor ao cliente. Então, as metodologias ágeis trazem sim a aceleração dos ciclos de entregas, principalmente pela troca de informações, pela gestão compartilhada. As organizações conseguem responder muito mais porque ela está preocupada com a experiência ao cliente. Então, a gente consegue fazer essas entregas, uma vez que o cliente é que está no centro de todo o desenvolvimento e não o produto. Então, cada vez mais a gente coleta feedback dos clientes, a gente faz entregas parciais e o cliente pode contribuir ao longo do processo com o desenvolvimento do produto, ou serviço, no caso, né? Então, ele contribui. Então, a gente faz algo mais direcionado e a gente consegue mitigar os erros a partir disso. Os resultados são sempre convertidos em produtos e serviços, como a gente falou, e muitas vezes quando a gente chega no final do projeto, a gente é cada vez mais competitivo. Por isso que a gente trouxe ali sobre a competitividade relacionada às metodologias ágeis. Quando a gente traz isso para o nosso mundo, a gente falou mundo VUCA e Bunny, novamente voltando a isso, pessoal. A gente fala sobre Big Data, geração de hoje, nível de dados gigantesco, entregas em tempo real, as análises preditivas de inteligência artificial, como falei, Machine Learning, Deep Learning, modelos de inteligência artificial para predição, principalmente análise de crédito bancário, entre outras coisas. Então, de acordo com o perfil da pessoa, o próprio modelo ali, ela já classifica a pessoa, se pode ter um crédito maior, um crédito menor. Então, muita coisa hoje já é automatizada, principalmente através desse conhecimento aí, através das metodologias ágeis relacionadas à velocidade de entrega.
Uma outra característica está relacionada ao aprendizado contínuo. Isso a gente volta a falar sobre o engajamento da equipe também. Então é algo que isso é de forma interrupta, assim como a inovação, né? É um processo que ele se melhora a cada ciclo, a cada nova rodada, a cada nova reunião de discussão. Então isso passa a ser cultura da empresa, né? Por isso que a gente falou sobre transformação cultural da empresa. Uma vez que tem que estar inserido, não pode ser só um time de inovação pequeno. A inovação tem que estar no DNA de todas as pessoas. Por isso que a gente fala sobre transformação de cultura. Então, essa cultura que vai trazer os resultados ao longo do tempo, né? Resultados duradouros, e que isso vai fazer com que a empresa seja competitiva e se mantenha aí nos próximos desafios ao longo dos anos. Então, essas são alguns benefícios que a metodologia ágil traz para as empresas em relação às metodologias tradicionais. Aprendizado contínuo, resiliência, engajamento da equipe, inovação, melhoria de processos, velocidade na entrega, foco no cliente. Então, a gente passou tudo dando um overview nessas informações aí, o que destaca a importância das metodologias ágeis no nosso ecossistema e no nosso mundo que a gente vive hoje. Como a gente viu, pessoal, as metodologias ágeis não são só uma resposta as mudanças, mas uma visão estratégica para a empresa. Então, ela permite que as organizações liderem suas próprias mudanças, consigam se adaptar de uma forma proativa e consigam se destacar dentro do mercado cada vez mais competitivo. Então, isso traz um engajamento muito forte para a empresa. Então, traz essa diferenciação, né? Trazendo mais robustez para as empresas que aplicam esse tipo de metodologia, e a empresa ela se torna cada vez mais competitiva também. Ela reduz os riscos relacionados às inflexibilidades, uma vez que ela está atualizada com o seu cliente, ela está atualizada com o mercado. Então, cada vez mais ela entrega valor para isso, como ela está no dia a dia, né? Está na gestão dela fazer esse reporte, essa comunicação com seus stakeholders e seus clientes. Então, cada vez mais ela está adaptada a isso. Ela capacita as pessoas e sua equipe para cada vez ser melhor nos desafios. Então, ela minimiza os impactos, ela consegue gerenciar isso de uma forma muito mais assertiva, de uma forma que ela consegue reter sua equipe, formando uma equipe de alto impacto, de alta produtividade. Através dos seus ciclos de rodagem, né, os seus ciclos interativos, ela consegue se adaptar rapidamente às mudanças, consegue adaptar seus processos, adaptar seus serviços. Então, ela consegue entregar novos produtos também, está diretamente relacionado com a parte de inovação. Ela consegue capturar algumas oportunidades de mercado de uma forma muito rápida, como o exemplo que eu falei aqui do iFood, né? Era um serviço que já existia, mas a partir do que, infelizmente, né, ocorreu a pandemia, mas se necessitou daquele serviço de uma forma muito rápida e ela já tinha tecnologia. Então ela aproveitou aquela oportunidade de uma forma muito, muito rápida e conseguiu se destacar no mercado e crescer cada vez mais. Então como ela já ouvia, coletava feedback dos seus clientes, no momento que chegou um desafio, ela conseguiu superar porque ela já estava alinhado, né? Ela aproveitou a oportunidade que apareceu porque ela estava preparada. Por fim, pessoal, como definição aqui de uma forma mais, vamos por assim, fiel, né, às respostas, a metodologia ágil são formas de melhor gerir processos e projetos a fim de otimizá-los. Ou seja, são processos de gestão com o intuito de otimizar as atividades, de forma com que a gente consiga ser mais ágil em velocidade de entrega, a gente consiga ser mais resiliente, ou seja, a gente consegue adaptar e a gente tem um foco principal no cliente. São ferramentas para acelerar as entregas, então a gente erra mais rápido, mas a gente consegue corrigir a rota de uma forma mais rápida e a gente está alinhado cada vez mais ao cliente, né, ao nosso destino final. Então as entregas são fracionadas e a gente coleta o feedback do cliente. É possível corrigir a rota e corrigir os problemas ao longo do desenvolvimento do produto ou do serviço. Então a gente consegue corrigir essas falhas ao longo do processo, que sempre vão existir, e não vamos só corrigir no final da entrega, o que é pior. Muitas vezes a gente bate cabeça naquele desafio e não consegue
superar, e com a metodologia ágil a gente consegue inverter a rota, a gente consegue mudar o caminho, isso alinhado com o cliente, então a gente vai ser assertivo nisso. E as estratégias a gente vai ver também, principalmente na parte 2, que as ferramentas elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de projeto. Não só um projeto de inovação, mas em qualquer área, seja um produto, um serviço, uma ideia. Então ela pode ser aplicada aí em várias áreas dentro da empresa. Nas metodologias ágeis, o trabalho ele é segmentado em frações, então ele é dividido em partes menores, de forma com que se consiga ajustar a rota no meio do caminho. Então, na verdade, são várias micro entregas, que vai ser uma entrega completa, que seria o objetivo do projeto. Então, a gente quebra isso em vários pedacinhos, em várias atividades. No Scrum, a gente chama de sprints. No Kanban são algumas macro entregas, então tem várias definições que a gente vai ver na parte 2 desse módulo, mas basicamente a gente quebra uma coisa que é muito grande, né, que é o projeto, muitas vezes aí de várias atividades em várias pequenas atividades, onde a gente tem pequenas entregas, então isso facilita muito também no engajamento da equipe, uma vez que a gente consegue fazer várias entregas, então a gente consegue ter pequenos ganhos ao longo do processo e não só quando a gente formaliza o projeto final. Então a gente tem uma entrega contínua, uma entrega sempre melhorada. A gente consegue manter o foco nas necessidades e urgências daquele momento, então a gente consegue ajustar a rota. Eu acho que isso é o mais importante, porque as atividades são quebradas em pequenas outras atividades, então a gente consegue colocar priorização, a gente consegue colocar urgência nas atividades que são necessárias naquele momento, e isso tudo de acordo aí com a experiência do nosso cliente. A metodologia ágil torna o planejamento flexível, principalmente por isso, como a gente quebra o projeto em várias atividades, a gente consegue se adaptar e ter essa flexibilidade nas nossas ações. Ela promove o trabalho em equipe, como a gente falou de equipe multidisciplinar, a gente melhora o engajamento, a gente consegue criar várias ideias e compartilhar entre a equipe de forma com que várias pessoas consigam contribuir e agregar para aquele projeto, o que facilita muito na parte de gestão de equipes, na parte de recurso humano. Torna a entrega com maior qualidade, uma vez que a gente está alinhado junto com os clientes, então o feedback do cliente melhora o nosso produto, então ele sabe o que está sendo desenvolvido, a gente consegue incorporar, adaptar algum tipo de serviço a mais para o cliente de acordo com o desenvolvimento, seja ele um aplicativo, um serviço ou um produto. Então a gente vai melhorando isso ao longo do tempo, de acordo também com que vai aparecer novas tecnologias, novas funcionalidades, novas ferramentas, a gente consegue incorporar isso ao nosso produto final, ao invés de só começar a entregar isso no final do ano. Muitas vezes a tecnologia já está até obsoleta. Então a gente consegue ter melhores entregas de maiores qualidades. Além disso, né, como falei, como a gente tem esse contato direto com os stakeholders, a gente tem o contato direto com os nossos clientes, é possível obter esses feedbacks regulares ao longo do processo, e a gente consegue fazer as adaptações e melhorias ao longo do tempo e entregar um produto de maior qualidade. Então, pessoal, fechando aqui com as características relacionadas às metodologias ágeis, finalizando essa primeira parte do nosso módulo 1, a gente traz as características relacionadas aqui que exemplificam e qualificam as metodologias ágeis. Primeiramente, a gente traz a flexibilidade. Então, como a gente já viu, a flexibilidade está muito presente dentro das metodologias ágeis e ela permite a questão da adaptação, da adequação e as melhorias, e torna o processo muito mais flexível. As metodologias ágeis são baseadas em ciclos, e como o gerenciamento é dividido em entregas menores em tempos regulares, permite ter uma ideia do projeto não só na entrega final. Por isso ela permite que os requisitos, as necessidades e as ideias elas possam evoluir ao longo do tempo, em vez de resistir às mudanças, adaptando-se rapidamente. Podemos falar sobre interatividade, principalmente porque as metodologias ágeis elas incentivam a colaboração e a comunicação da equipe. Então, essa é uma das características de equipes ágeis, né? Quando a gente fala sobre equipes que aplicam a metodologia ágil, é sobre a interdisciplinaridade.
interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade de equipe. Isso promove uma troca de ideias, uma troca de informação, uma comunicação mais assertiva, o conhecimento e o brainstorm. Então, uma chuva de ideias, a criatividade, o nível de informações e de colaboração entre a equipe, ele é muito grande, principalmente porque tem uma interatividade e a metodologia ágil dá essa liberdade, né? Dá essa flexibilidade para a equipe fazer essa troca. Característica também está relacionada à colaboração, então faz total sentido quando a gente fala sobre a interatividade por causa disso. Como as equipes são multidisciplinares, é necessário uma comunicação, uma troca de ideias, então a colaboração entre a equipe, o aumento do engajamento, entre outras características, é muito notável dentro das empresas que trazem esse tipo de metodologia. Destacar também a autonomia, principalmente relacionado à questão dos colaboradores e da equipe ter a liberdade de promover novas melhorias, de analisar os processos, de fazer novas entregas. Então, essa flexibilidade que a gente citou na primeira característica, né, com a possibilidade da equipe se adaptar ao que vem pela frente, isso dá autonomia para a equipe, né, dá esse engajamento também no sentido dela promover novas ideias, dela promover melhorias. Então, a equipe constrói isso junto, então isso é super importante. E também podemos citar aí a entrega de valor, né? Como a gente falou, né? Sobre a melhoria contínua, a adaptação contínua. Então, sempre buscando a melhoria no processo, a melhoria no serviço e no produto. Então, a gente acaba entregando cada vez mais um produto de qualidade. A gente consegue atender a demanda do cliente, porque o cliente é o nosso foco da nossa entrega. Então, isso traz uma competitividade de mercado muito grande relacionada a essas características. E por fim, a gente também pode falar ali como a gente consegue tornar o processo muito mais otimizado, a gente consegue fazer as atividades em um tempo menor, porque a gente consegue melhorar o processo, a gente acaba criando novos artifícios, novas ferramentas para dedicar o tempo para a criatividade, que é super importante quando a gente abraça e amarra tudo isso que a gente falou, a importância da criatividade para a gente conseguir continuar inovando, a gente conseguir entregar valor, a gente conseguir entregar novos e melhores produtos e serviços. Então, essas seriam as características principais relacionadas às metodologias ágeis. E aí, pessoal, a gente chega ao final dessa primeira parte aqui do nosso módulo 5 sobre metodologias ágeis. Essa é a parte 1, a gente vai ter esse módulo em 3 partes. É mais primeiro uma contextualização, tentar explicar, definir, trazer as diretrizes e as características que a gente viu nessa primeira aula. A segunda parte agora do módulo 5 a gente vai trazer, explicando, detalhando algumas metodologias ágeis, a gente vai falar sobre Kanban, Scrum, 5S, Extreme, vamos trazer algumas características e informações dessas ferramentas e uma parte prática onde a gente vai trazer algumas ferramentas aí para vocês aplicarem tanto na empresa quanto no dia a dia de vocês. Então é isso. Agradeço aí pelo acompanhamento de vocês. Qualquer dúvida que tiver, mande aí no nosso suporte que a gente vai atender da melhor forma possível. Essa aula também vai estar em PDF aí para vocês baixarem. E estamos à disposição e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, obrigado.